Sou o professor André Luiz Etec na aula de hoje, associação de resistores. Os resistores você pode associar basicamente de duas formas. Primeiro que nós iremos ver, série. Qual é a ideia de série? Os resistores devem estar no mesmo fio. Então aqui, o elétron que passar pelo resistor 1, ele vai passar pelo resistor 2, ele vai passar pelo resistor 3. Então, nós vimos lá atrás que se a gente criar uma diferença de potencial entre os pontos A e B, vai aparecer uma corrente. Se o elétron que passa por 1 passa pelo 2, passa pelo 3, então quer dizer que a corrente que passa pelo 1 passa pelo 2, passa pelo 3. E aqui, pela primeira lei de Ohm, você tem que U igual a R vezes I. Então, em cada resistor, você tem uma diferença de potencial diferente. Uma no potencial, uma no resistor 1, uma no resistor 2, uma no resistor 3. Se você somar as diferenças de potenciais de cada resistor, essas diferenças de potenciais vai dar a diferença de potencial total, que é AB. Bom, aqui, quando você tiver circuitos, o importante é você tentar resumir esses resistores. Você vai pegar esses três caras e vai tentar juntar em um só. Você vai tentar achar qual é o equivalente, qual é o resistor equivalente. Como eles estão em série, o resistor equivalente, você vai somar resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3 mais N resistores. Aqui no meu exemplo vai até 3. Só que você pode ter um caso aí de ter 10, 15, 20 N resistores. Então é dessa forma que você vai resumir. Uma outra forma de associar resistores é em paralelo. Em paralelo, qual é a ideia? Você tem aqui uma novidade. Qual é a novidade? Este ponto aqui. Este ponto nós chamamos de nó. Por que ele é um nó? Porque aqui você está vendo 4 fios. É como se você tivesse pego os 4 fios e dado um nó naquele ponto aqui. Este também é nó, afinal, você tem vários fios amarrados também. Então aqui vamos criar uma diferença de potencial entre A e B, então vai aparecer uma corrente. A corrente, quando ela chega nesse nó, o que acontece? Ela se divide. Alguns elétrons vão para 1, alguns elétrons vão para 2, alguns elétrons vão para 3. Quando chegar lá no outro nó, eles voltam a ser novamente a corrente. Então, a corrente I é a corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. Agora, você vai tentar resumir esses carinhas aqui. Bom, se você olhar esse fio aqui, esse fio não tem resistência. Então, se aqui é ponto A, este nó também é ponto A. Aqui também não tem resistência. Então, se aqui é B, o outro nó também é B. Uma das formas que eu gosto de trabalhar isso daqui é pintar os fios. Então, se você olhar atentamente, todo esse fio aqui, todas as partes desse fio, está no ponto A. E se você olhar do outro lado, todos os pontos desses fios estão no potencial B. Então, olha só que interessante. O resistor 1 está no rosa e amarelo, resistor 2 também, resistor 3 também. Então, todos os resistores, tanto 1 quanto 2 quanto 3, estão entre os pontos A e B na realidade. Então, a diferença de potencial em paralelo é a mesma. Você vai tentar resumir esses carinhas, você vai tentar fazê-los como se fosse um só. Você vai tentar achar a resistência equivalente. Se você tiver N resistores, você vai fazer 1 sobre R equivalente, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, o enésimo resistor aí, quantos resistores você tiver. Bom, só que a maioria dos casos, a gente vai trabalhar com uma maneira mais simples. A gente trabalha com 2 resistores. Se a gente quiser trabalhar com 2 resistores, a gente usa o que nós chamamos de produto pela soma. Aqui, se você quiser, você pode fazer o produto pela soma nesses dois, e o resultado você faz o produto pela soma nesse daqui também. Bom, existe uma outra situação que você tem N resistores, só que N resistores iguais. Quando você tiver N resistores iguais,
Você vai pegar o valor desse resistor e dividir por N. O que seria N? Ele é o número de resistores que você tiver. Bom, você tem o série, você tem o paralelo, e você pode ter uma associação, que é a associação mista. Então, na associação mista, você tem aqui vários resistores, e aqui você tem os pontos A e B. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colorir os fios. Então, eu vou colorir o potencial A até chegar no resistor. Do outro lado tem o B. Só que se você olhar atentamente, aqui ainda tem um nó. Esse nó aqui não foi pintado, então você vai precisar pintar esse nó. Se você pintar esse nó, aqui eu chamei de C, então você tem todos esses resistores em C. Bom, algumas pessoas logo pensam, o resistor de 6 e o de 3 estão em série. Eles não estão em série. Por que eles não estão em série? Porque entre eles existe um nó. Qual é a ideia? O elétron que passa por esse cara não necessariamente veio desse. Ele pode ter vindo aqui por baixo, ele pode ter vindo aqui por cima. Aqui está entre o rosa e o verde. Esses dois estão entre o rosa e o verde. Aqui também acontece a mesma coisa. Então aqui você tem uma série e você tem uma série. Se você tem uma série, basta você somar. Se você tiver uma série, basta você somar. Se você olhar atentamente para este resistor de 5, ele tem um potencial A de um lado, um potencial A do outro. Ele está nas mesmas cores. Isso quer dizer que ele não participa, não existe diferença de potencial nele, a diferença de potencial é nula. Este resistor é o que nós chamamos de curto-circuito. Ele está fora do sistema. Então, qual será o meu próximo passo? O próximo passo será redesenhar, só que agora com a simplificação. Aqui você tinha um resistor de 4 e um de 2, fica um resistor de 6. Aqui você tinha um resistor de 5 e um de 1, sumiu, apareceu um de 6. O resistor de 5 que estava em curto eu tirei, e todos aqueles fios eu tirei. Eu simplifiquei o sistema. Se você olhar atentamente agora, este resistor está entre rosa e verde. Esse resistor é entre rosa e verde. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Como eles são iguais e são apenas 2, basta pegar esse valor e dividir por 2. Então, agora eu tenho um resistor de 3 entre rosa e verde, um resistor de 6 entre rosa e verde. O que eu posso fazer? Posso associar em paralelo. Como são 2, eu faço o produto pela soma. Então, eu vou fazer 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, então vai dar 18 sobre 9, que dá 2. Então, no lugar desses dois caras, eu posso colocar simplesmente um resistor de 2 ohms. Agora, se você olhar, esses dois resistores estão no mesmo fio. Então, basta você associá-los e entre A e B existe uma resistência equivalente de 5 ohms. Bom, de associação de resistores, basicamente, é isso. Até a próxima.